Os Cavaleiros do Zodíaco, episódio 4, CDZ Netflix 12 Casas, resumo e crítica. Pra você que não sabe, o Cavaleiro do Zodíaco da Netflix voltou, porém ele está passando agora na Crunchyroll. Estou pensando seriamente em parar por aqui e não fazer mais resumos de Cavaleiro do Zodíaco, porque toma tempo e é um anime que eu não tô gostando muito, mas se vocês quiserem, então deixa o like nesse vídeo pra eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. O episódio 4 começa retomando ideias da temporada anterior, onde vemos um flashback na cidade de Coração Gelado. Isso aqui não existe no mangá nem no anime clássico. Ikki e Ashun caminham pelas ruas. Ashun está com fome e o Ikki, como um bom irmão, vai tentar arrumar algo para ela comer. Ashun fica sozinha e é ameaçada por horrorosos cachorros em CGI nível PlayStation 1. Ok, eu exagerei, mas eles são bem feios. Eles a atacam e Ashun manifesta sua Cosmo Energia se defendendo. Alguns cavaleiros do santuário que estão por ali procurando alguém com Cosmo acabam sentindo o Cosmo da Ashun e resolvem ir atrás dela. Só que aqui eles falam que vão transformar ela numa cavaleira. Eles começam a arrastar a Ashun pra ir com eles e ela grita pelo Ikki. Mesmo sem Cosmo Energia, o Ikki já chega mitando nesse universo de Cavaleiros do Zodíaco do mundo da Barbie. Porque quando o personagem é B10, ele é B10 em qualquer lugar. Mesmo tendo metade do tamanho e do peso dos cavaleiros que estão arrastando a Ashun, ele já dá uma trombada nos dois. Se esquiva do soco de um deles, aproveita a abertura e dá um gancho no queixo do cavaleiro que faz ele ir a nocaute. E ainda de quebra ele sequer largou o pão. O cavaleiro levanta para o segundo round, mas o Ikki faz ele de bobo e dá com um tampão de lixo na cara dele. E mais uma vez o cara é nocauteado, parece que o elmo dele não presta pra nada mesmo. Outro cavaleiro também fica pé da vida com o Ikki. B10, o Ikki lança a tampa de lixo na cara do outro cavaleiro que também é nocauteado. De repente surge o cara que foi mestre do Ikki na Ilha da Rainha da Morte, o Guilty, ou Guilt, mudando completamente a forma como o Ikki vai parar na Ilha da Rainha da Morte, já que no clássico o Shun era escolhido, porém aqui, embora tenha algo parecido com mudar a história, já que as crianças são recrutadas por causa da manifestação da Cosmo Energia. O Ikki diz pra Shun fugir e do nada ele diz que vai se tornar o cavaleiro para proteger a Shun, tomando o lugar dela. E o Guilty fica só esperando os dois se despedirem. E não sei pra você, mas pra mim não fez muito sentido o Ikki deixar a Shun sozinha se ela é tão dependente dele. Eu penso que certamente o Ikki iria resistir. E ficaria muito melhor esse trecho se ele tivesse resistido, manifestado a Cosmo Energia e aí despertado o interesse do Mestre Guilty, que o derrotaria e levaria ele contra a vontade. A Shun foge e o Ikki se oferece para ser cavaleiro, porém é ignorado pelo seu futuro mestre por não ter manifestado nenhuma Cosmo Energia, e que tenta impedir que o Guilty vá atrás da Shun. Colocado contra a parede, o Ikki acaba manifestando a Cosmo Energia, fazendo com que Guilty acabe reconhecendo algum valor no Ikki. Como prêmio, o Ikki ganhou um socão no estômago e desmaiou. Guilty acorda os cavaleiros inúteis e vai embora carregando o Ikki, simplesmente esquecendo a Shun. Ela está sozinha, cai no chão e começa a chorar. O flashback se encerra e retomamos a luta do Cavaleiro de Gêmeos com a Shun. Ela está sendo tragada pela outra dimensão e uma das correntes de Andrômeda acaba se partindo sem que o Cavaleiro de Gêmeos tenha feito nada. Bastou a outra dimensão continuar puxando a Shun. Já na versão clássica do anime e também no mangá, o Cavaleiro de Gêmeos usa seu Cosmo para romper a corrente de Andrômeda. Na sequência, ele ameaça cortar a outra corrente. De repente, o Cavaleiro de Gêmeos é atingido por uma Cosmo Energia, e a Shun se salva de ser tragada pela outra dimensão. Essa parte é parecida com o anime e também o mangá clássico, porém um pouco diferente. O Cavaleiro de Gêmeos fica procurando quem teria feito essa intervenção, constatando que não foi Athena nem os demais. Ele sente um Cosmo assustador e desafiador vindo de um vulcão, e nos é mostrado o Ikki de Fênix. Mas logo a Cosmo Energia dele fica fraca e ele adormece. A Shun pensa no Ikki, mas acha que ele estava ferido demais, porém admite que sempre que ela precisa é salva por alguém. E mais uma vez entra um novo flashback, e nos é mostrado como a Shun conheceu a June. Ela estava chorando e foi abordada pela June e as duas dividiram um pão, e assim começou a amizade delas. A June então levou ela para o local onde ela estava treinando com Daedalus. Daedalus sente um poderoso Cosmo na Shun. A Shun não quer ter o poder do Cosmo e o mestre propõe dela receber o treinamento correto para controlar o seu poder. A Shun não quer de jeito nenhum e a June dá aquela força dizendo que elas vão virar cavaleiros. E Daedalus, para tentar convencer a Shun, diz que ela não precisa lutar, mas vai chegar a hora que ela precisará usar o seu poder para ajudar alguém querido. A Shun concorda e o flashback se encerra, e ela compreende que essa é a hora dela usar o poder que conseguiu. Ela decide não abandonar o Ryoga e promete derrotar o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. E esse flashback entre June e a Shun acabou retirando o espaço que tinha aí de algumas falas do Ikki e também do Shun na versão clássica, em que era demonstrado mais esse laço entre os dois. No meio da batalha, o Cavaleiro de Gêmeos revela que Daedalus está morto.
E dedura que quem matou foi o Afrodite, e isso faz com que a Shun fique bastante abalada. O Cavaleiro de Gêmeos aproveita para lançar o seu ataque Outra Dimensão. Shun se defende com sua defesa circular. E do nada, as correntes de Andrômeda se restauram, inclusive deixando o Cavaleiro de Gêmeos surpreso. Na versão clássica isso não acontece tão rápido, a gente vê as pontas das correntes se unindo novamente e se restaurando. Claro que isso aconteceu depois que o Shun ainda vagou um pouco pela outra dimensão e ficou lá pensando na promessa que ele fez ao Ikki de que ele não desistiria, além da orientação do Aldebaran sobre o Cosmo. A Shun diz que o Cavaleiro de Gêmeos é só uma ilusão e que ele está escondido em outra dimensão. O Cosmo da Shun se eleva de forma que o Cavaleiro de Gêmeos fica preocupado. Através da outra dimensão, a Shun ataca com a onda relâmpago. A corrente retorna trazendo um rosário. A Shun sente uma tristeza vindo dessa armadura. No anime clássico, Shun sentiu uma energia negativa e positiva vinda da armadura. A Shun não sabe se o Ryoga se salvou, mas ela segue em frente e diz que não vai perdoar o Afrodite de Peixes por ter matado Daidalos. Na versão nova ficou de fora essa cena que o mestre tem sua máscara arrancada pelas correntes do Shun. Na cena seguinte, Ryoga para na Sibéria, e isso não acontece no mangá nem no anime clássico. Ryoga sente um grande tremor, ele fica preocupado com o corpo de sua mãe e mergulha. O navio sofre um impacto e o Ryoga fica chamando pela mãe dele. E dessa forma o navio afunda ainda mais, ficando inacessível. O Ryoga volta para a superfície e fica se lamentando. É então que o Camus aparece censurando a atitude emotiva do Ryoga. Para quem se lembra, no anime clássico, o Cavaleiro de Cristal era o mestre direto do Ryoga. E ele havia sido treinado pelo Camus. Porém, no mangá, é o Camus que treina o Ryoga desde o início, não existe o Cavaleiro de Cristal. Nessa nova versão, eles foram mais fiéis ao mangá nessa parte, pelo menos. Camus faz um portal e sai da Sibéria indo para a casa de Libra. Se qualquer um dos Cavaleiros de Bronze soubesse fazer isso, eles já estavam lá na sala do Mestre do Santuário. Na versão clássica, e no mangá, o Ryoga não é mandado para a Sibéria, ele aparece direto na casa de Libra, onde ele encontra o Camus. Temos uma outra revelação de que Ryoga foi enviado para matar a Athena, o que não corresponde com o anime clássico nem com o mangá, pois nessas versões o Camus só queria deter o seu discípulo. O Camus segue tentando convencer o Ryoga a ser menos emotivo e voltar a obedecê-lo. Ryoga admite ser imaturo, mas ele não pode trair os amigos. E mesmo sendo uma ordem de Camus, o Ryoga se recusa a obedecer. Camus decide fazer Ryoga obedecer à força. Camus acerta um soco no Ryoga que faz ele cair, e desafia Ryoga a derrotá-lo, mas o Ryoga se recusa. Camus, tentando persuadir o Ryoga a não ser tão emotivo, chega a jogar essa na cara dele e relembra que o navio foi afundado no oceano. Ryoga fica chocado e revoltado ao saber que foi Camus que fez isso, e o Camus apresenta sua justificativa. Ryoga diz que não vai perdoá-lo, e o Camus responde chamando Ryoga para a briga. Furioso, Ryoga ataca com pó de diamante. B10, Camus anula o ataque com muita facilidade e prepara seu contra-ataque, lançando uma espécie de ataque de Cosmo, fazendo o Ryoga capotar. Camus prepara sua técnica secreta e lança sua execução Aurora. Essa cena até que ficou legal. Ryoga é atingido e vai caindo em câmera lenta de forma dramática. Os demais sentem que algo aconteceu com Ryoga e cogitam que Ryoga pode estar morto. Camus constata que Ryoga parou de respirar e pede perdão a seu discípulo. O Camus começa a congelar o corpo do Ryoga e diz que ele que fez que o Ryoga fosse um cavaleiro. Inclusive entregou a armadura para o Ryoga. Declara que também foi o responsável pela morte dele. E segue dizendo que vai fazer o funeral de Ryoga. Ele se despede deixando o Ryoga em um esquife de gelo, que supostamente não pode ser derretido. Vemos Camus indo embora e é dessa forma que o episódio se encerra. E esse cabelo acabou me lembrando cobertura de Cupcake. Esse episódio acabou resgatando ideias da temporada anterior. Teve exclusão de cenas que eram interessantes no anime clássico, tal como o próprio Shun ali vagando pela outra dimensão e se lembrando da promessa que fez ao Ikki, e acréscimos da June, que tem gente que gosta do desenvolvimento da personagem, mas eu sinceramente não me importo. Além dessa mudança do Ryoga do nada aparecer na Sibéria e o Camus ir lá e fazer um portal e trazer ele de volta. Que convenhamos, esse portal não era para ser tão banalizado assim, afinal de contas ia facilitar muito a locomoção entre as casas. Eu senti nesse episódio uma pegada realmente mais da primeira temporada, que é mais infantil. Principalmente naquela parte que mostra tanto o flashback da Shun com a June ou mesmo o próprio Ikki no flashback. Embora o Ikki sempre consiga imitar em qualquer versão. Penso que para quem não se lembra do anime clássico ou tá conhecendo o Cavaleiro do Zodíaco agora, mesmo esse episódio, nessa nova versão, ele serve como um entretenimento, não é uma coisa totalmente ruim. Porém eu que sou fã raiz de Cavaleiro do Zodíaco, não consigo evitar as comparações e ver o quanto a versão clássica é melhor do que essa versão nova, que novamente traz lutas superficiais e muito rápidas sem nenhum desenvolvimento, nenhuma emoção.
além do 3D que, convenhamos, poderia ser melhor para uma franquia de tanto sucesso. Penso que essa é a tendência nova do mercado, aí a Toei tá tentando convencer os fãs a aceitarem esses 3D, tanto aqui no Cavaleiro do Zodíaco, que é um anime bastante famoso, como também no Dragon Ball Super, que a gente tem agora o filme em 3D. Porém, eu ainda prefiro o 3D do filme do Dragon Ball Super, já que ele se assemelha mais às animações clássicas. Ao contrário dessa versão, que a mudança foi muito brusca. Ao que tudo indica, parece que o mercado japonês de animes está tentando fazer essa transição para o 3D. Assim como quando a Disney Pixar acabou desbancando as animações clássicas em 2D, que ao meu ver era um trabalho artístico muito mais bonito e bem feito do que simplesmente fazer personagens 3D. Porém, o 3D acabou revolucionando e tomando conta do mercado, desbancando completamente as clássicas animações em 2D que a Disney tinha. Como eu disse no início, talvez eu não faça review do próximo episódio, vai depender se você e os demais aí curtirem esse vídeo e demonstrarem que gostam desse tipo de conteúdo. Valeu e até a próxima!